somente para falar em Mateus capítulo 14. Deus deixou usar um profeta aqui para falar sobre um texto que é muito parecido com esse, mas é a palavra que Deus me deu e é a palavra que eu quero nesta noite ministrar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário deles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temas. Amém. Queridos, nessa noite eu quero pregar, é o costume meu dar um tema na mensagem. Quero pregar sobre a seguinte mensagem: no vento contrário, há um Deus a favor. Segundo a pedagogia, os irmãos que estudam pedagogia que sabem disso, quanto mais se repete, mais se memoriza, menos esquece. Então, eu vou falar e você repete comigo. No vento contrário, há um Deus a favor. Só quem acredita nisso, preste atenção na mensagem. Queridos, o texto que nós lemos é um texto onde Jesus, após a multiplicação dos pães e dos peixes, ele está despedindo daquela multidão que a Bíblia diz que era 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E quando Jesus está despedindo da multidão, depois de ter pregado a palavra, depois de ter repartido os pães e os peixes, a Bíblia diz que Jesus está se despedindo da multidão ali à margem do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades. Jesus está despedindo do povo ali, e de repente diz a Bíblia que Jesus pede para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Eu imagino a cena: Jesus está ali despedindo das últimas pessoas, dando a bênção ali, fazendo a sua oração, dando graça ali, despedindo, abraçando aquela multidão. E estava ali já nos últimos, porque a Bíblia diz que o dia já estava indo embora, já estava começando a anoitecer, e de repente Jesus diz aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. O texto que nós lemos, o texto diz que Jesus insistiu com eles. Quando nós lemos isso, nós entendemos que eles começaram ali a indagar Jesus, eles começaram ali a questionar Jesus, porque imagina bem, aquele que multiplicou pães e peixes, agora pede para que eles entrem no barco e que eles vão sozinhos, daqui a pouco ele vai. Eles certamente ficaram um pouco com medo, ficaram um pouco assim temerosos, porque imagine, deixaram o mestre. Então eles insistem com Jesus para que Jesus viesse com eles, mas a Bíblia diz que Jesus insiste, fala com eles para que eles pudessem ir. Eu acho interessante porque todos aqueles que seguem a Jesus e que já viram Jesus fazer algum milagre, ele quer estar com Jesus todos os tempos, ele quer estar com Jesus toda hora. Por isso os discípulos, certamente, eles começam a dizer ali para Jesus, que Jesus poderia vir com eles: não vem, Senhor, então deixa a gente ficar. Mas Jesus fala: não, meninos, entre no barco, vai que daqui a pouco eu vou com vocês. E os discípulos fazem isso. Todo aquele que já presenciou, todo aquele que já participou de um milagre de Jesus, todo aquele que já teve uma experiência com o Senhor Jesus, ele jamais quer ficar distante. Todo aquele que já teve uma experiência espiritual, que já viu Jesus fazer alguma coisa na vida, ele jamais quer ficar distante de Jesus, porque ele sabe que quando a presença de Jesus está real em nossa vida, o milagre pode acontecer. Quando a presença de Jesus, ela é, queridos, ela é ali física, quando ela é ali real, quando ela é ali
na verdade visível nas nossas vidas pela fé, é claro. Nós sabemos que algo que vem nos sobrevir de mal acontecer, Ele está presente para nos dar livramento. É por isso que eles insistem para que Jesus fica, mas a Bíblia diz que Jesus não. Ele despede dos discípulos, eles entram ali no barco e vai adiante. Jesus então deixa que eles vão partir para ali no mar da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus vai até o monte para orar. Como Jesus era apaixonado por orar em monte, Jesus ali ele se separa e vai orar no monte. A Bíblia diz então, queridos, que os discípulos vão e começa a ir. O texto que nós lemos, ele tem não só em Mateus, ele tem também lá em João, e ele também no livro de Marcos. E nesses textos, quando nós pegamos e fazemos um paralelo, nós entendemos que quando os discípulos vão, eles vão adiante e nada de Jesus. É Jesus quem pediu para que eles fossem. Veja bem, foi Jesus quem pediu para que eles entrassem no barco e fossem adiante. E daqui a pouco a noite vem, a noite aparece, o sol vai se pondo e de repente vem as trevas. E quem já viu o mar sabe muito bem que estar no mar durante a noite é coisa terrível, é coisa horrenda. Então a Bíblia diz que o sol se põe e de repente nada de Jesus. No texto não de Mateus, mas no texto lá de João, nós vemos que os discípulos vão ali e de repente mais ou menos 5 quilômetros adiante e nada de Jesus. A Bíblia diz então que o vento vem, o vento começa a soprar aquele barco, começa a soprar aquela vela daquele barco, e cada vez que o vento sopra, o vento estava levando os discípulos para distante de Jesus. Veja bem, vento é coisa boa, mas pode ser coisa terrível. O que é vento? Vento é vento? Não, vento é o ar em movimento. O vento é aquilo que pode nos fazer bem, mas pode nos fazer mal. Nessa palavra aqui, estava fazendo mal, por quê? Porque quando o vento chega e sopra no barco, a cada momento que o vento vai, está levando os discípulos para longe de Jesus. Agora parece um contrassenso, porque quando a tempestade vem, quando o vento é contrário, veja bem que esse vento aqui era um vento contrário, um vento que levava eles para longe de Jesus. Agora, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, não é verdade? Isso acontece na nossa vida. Quantas vezes o vento é contrário à nossa vida de cristão? Quantas vezes o vento é contrário à nossa vida? E nós começamos a questionar com Deus, porque muitas vezes, meu querido, nós tentamos fazer, mesmo na nossa fragilidade humana, nós tentamos servir o Senhor com sinceridade, nós tentamos fazer tudo como manda o figurino, não é verdade? Nós tentamos fazer tudo certinho, e de repente é na vida exatamente desse crente que tenta fazer tudo quando manda o figurino, tudo quando manda ali aquele script ali espiritual. É exatamente na vida desse crente que o vento sopra contrário, é exatamente na vida desse crente que o vento vem contra. Meu amado em Cristo Jesus, eu duvido que tenha alguém aqui que serve a Deus e que algum dia o vento não venha contrário à sua vida. Mas eu quero te dizer nesta noite, não importa qual seja o vento que está contrário na sua vida, ou talvez você possa dizer: pregador, nesta noite essa palavra não é para mim, porque o vento não está contrário à minha vida. Mas eu quero te dizer, uma palavra não é de maldição. Vai chegar a hora que o vento vai vir ao contrário, porque se você é crente, você terá prova. Não existe nenhum crente que diz que serve ao Senhor e que tem uma vida simplesmente aplanada nessa terra. Não, existem os buracos, existem as lombadas, existem os barrancos, existem as tempestades. Mas eu quero te dizer nesta noite, todo o vento ao contrário na vida daquele que serve ao Senhor, eu creio que existe um Deus que está a nosso favor. O vento estava ao contrário. E qual seria esse vento? Para os discípulos, era um vento ali que soprava o barco. Eles estavam correndo o risco de perder a vida, de morrerem. Na nossa vida, e nessa noite, o Espírito de Deus te pergunta:
Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer ver se você ainda tem coragem de gritar por Ele. Ele sabe qual vento que está contrário à sua vida. Qual que é o vento contrário? Talvez o vento contrário seja a família que está destruída, está desparcelada. A família que você lutou a vida toda para ter ela certinha na presença de Deus, mas ela está desparcelada. Talvez o vento contrário, jovem, seja aquele momento que você realmente quer buscar Deus de verdade. Aquele momento que você diz: Senhor, agora sim, Senhor, agora pega, Senhor, agora, Senhor, eu saio da primeira, Senhor Deus, eu vou passar a segunda, Pai, e eu vou alcançar o alvo. Mas é naquele momento que chega talvez as pulsações, é naquele momento talvez que chega as tentações, é naquele momento que chega aquele vento contrário, e talvez, quem sabe, algum mensageiro do diabo que tenta te destruir, que tenta te derrubar, que tenta te colocar lá embaixo. Talvez o vento contrário seja aquele momento que você espera de Deus uma resposta, que você já tenha até profetizado, e talvez tenha dito para alguém que, não, esse é o momento que Deus vai completar a obra. E é nesse momento que a coisa fica mais estreita. É nesse momento que você pensa que o vento vai estar ao seu favor, porque quando o vento está a favor do pescador, se ele quer ir para o norte, o vento vem empurrando o barco para o norte. Mas tem momento que você está querendo ir para o sul, e o barco é empurrado para o norte, porque você levantou a mão um dia e aceitou Jesus como Salvador. É porque você resolveu renunciar a ir fora os prazeres, porque quem disser que ir fora não tem prazer, não sabe explicar. Aí fora tem prazer, aí fora tem muitas coisas aparentemente boas, mas o sábio Salomão, que provou de tudo isso, disse que no caminho, que no final de tudo isso é morte. É por isso que o vento vem ao contrário. A Bíblia diz então que o vento contrário, ele bate ali no barco e os discípulos ficam desesperados. Eles ficam desesperados porque eles já estavam a mais de 5 quilômetros da margem, e talvez seria impossível eles conseguirem ali sobreviver, porque na verdade os barcos de antigamente não eram como de hoje, não tinha uma bússola como hoje, não tinha um GPS como inventaram hoje. O homem vivia nas descobertas, não tinha essa modernidade que temos hoje. Mas desde antigamente e desde a eternidade, eu creio que existia, existe e vai existir um Deus a nosso favor. Eu ainda acredito que no momento da dificuldade, naquele momento que a gente pensa que não vai mais suportar, eu ainda creio que naquele momento que a gente pensa em chutar o balde, naquele momento que a gente pensa: Senhor, não dá mais, Senhor, Senhor, eu não vou conseguir mais, Senhor, porque eu tentei fazer tudo, Senhor, tudo certinho, Senhor, mas eu não fui bem compreendido, eu não fui entendido, Senhor. Eu creio que esse Deus, Ele não estava brincando. Esse Deus que mandou os discípulos ir para o meio do mar da Galileia era um Deus que não estava brincando. A sua Bíblia, a Bíblia que você carrega, diz que Ele foi para um canto orar, e Ele não estava orando por Ele mesmo, porque Jesus nunca precisou de oração por si próprio. Jesus estava intercedendo para os discípulos. E eu quero dizer que nessa noite existe ainda um Deus que intercede por você. No momento que o vento está ao contrário, existe um Deus que está a teu favor. Nesta noite eu não quero dar moral para Satanás. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizer que ninguém passa por cima dele, não passa por cima. Ninguém passa mesmo. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele já pisou, vai esmagar um dia. Agora, enquanto ele não esmaga, não dê brecha para ele não. Por isso, nesta noite, meu amado, nesta noite, se você acreditar que essa palavra está de encontro à tua vida, você não vai pisar, você vai dar uma voadora
Aleluia. Jesus então diz a Bíblia Sagrada que por volta da quarta vigília, Jesus aparece. Agora, por que é que ele aparece sempre no meio? Quase sempre Jesus aparece no meio. Se você pegar o texto, você vai ver que Jesus não esperou eles chegarem no final. Jesus apareceu no meio, porque no meio das lutas é onde a dor é mais forte, porque no meio da luta é no momento que você não suporta mais, você tenta com suas forças, mas quando chega no meio da prova, no meio da luta, é o momento que a voz fica embargada no peito e você não consegue nem fazer mais uma oração. É aquele momento que você, mesmo lembrando que é crente, que aceitou Jesus, que já fez longas orações, não tem força para ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Você apenas questiona no seu pensamento, mas ele entende. Por isso ele chega no meio. Sabe por quê? Porque enquanto você tem força, ele deixa você. Quando você tem força, quando sobra um tiquinho de força aí, meu irmão, minha irmã, ele vai deixando. Sabe por quê? Porque ele vai esperar o momento em que você estiver 100% dependente dele. Jesus aparece. De repente diz a Bíblia Sagrada que Jesus aparece então à noite, no escuro, andando sobre as águas. Eu tento imaginar essa imagem na minha mente. Como seria aqueles homens desesperados em barco? De repente aparece ali um varão, na noite, mas certamente resplandecente. Eu creio que se fosse no escuro, eles nem iriam ver. Estava escuro, mas ele estava de uma maneira que eles percebiam. E diz a Bíblia Sagrada então que Jesus aparece, eles ficam com medo. Eles pensam que é um fantasma. E diz então a Escritura que eles gritam com medo, pensando que Jesus era um fantasma. E diz o texto de João: porque eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Que essa mensagem entra no seu coração. A Bíblia diz que eles pensaram que Jesus era um fantasma, porque eles não entenderam o que Jesus fez há pouco tempo atrás. Multiplicou os pães e os peixes. Tiago, João, Pedro, os outros, eles não entenderam que o Jesus que multiplicou os pães e os peixes era o mesmo que poderia andar sobre o mar. E talvez você não está suportando esse vento contrário, porque você não está entendendo que Ele é o mesmo que um dia te fez uma promessa e cumpriu, porque Ele não falha em nenhuma das suas promessas. Ele é o Deus que prometeu à igreja que ia batizar com o Espírito Santo e ter um monte de gente batizada. Ele é o Deus que prometeu que ia salvar o pecador e nós estamos aqui salvos. Ele é o Deus que faz promessa e cumpre. Ele é o Deus que uma vez prometeu e cumpriu na sua vida. E esse vento que está ao contrário agora, ele não é maior do que aquilo que ele já fez na sua vida, porque diz a Bíblia lá em Lucas que não haverá nenhum impossível em nenhuma das suas promessas. É um fantasma. E ele diz: não sou eu. Quando Jesus diz sou eu,
Jesus não fala aqui como filho de um carpinteiro. Quando Jesus fala sou eu, Jesus está falando da sua totalidade, na totalidade do seu poder. Jesus está falando aqui como um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Quando ele fala sou eu, Jesus está se manifestando aqui como ele diz para Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Moisés chegou e indagou Deus: olha, Senhor Deus, eu não vou até a nação hebreia dizer que o Senhor me enviou, porque quando eu disser aos israelitas que foi o Senhor que me enviou, eles não vão acreditar. Aí Deus fala assim: Moisés, fala que foi eu, Moisés, e se eles perguntarem qual é o meu nome, diz assim: Moisés, eu sou, e por ti enviou a voz, eu sou. Quando Jesus fala para eles assim: meninos, não é um fantasma, sou eu. Ele está dizendo: sou eu, o Deus Todo-Poderoso, sou eu aquele que posso, sou eu aquele que faz, sou eu aquele, meninos. Não sou um pescador, eu não sou um pescador, eu sou aquele que criou esse mar que vocês estão vendo. Esse mesmo Jesus. Jesus não é um qualquer. Jesus é aquele que pode fazer esse vento contrário começar a ficar ao seu favor. O vento pode estar ao contrário, mas Jesus está ao seu favor, irmão. O vento está ao contrário, mas Jesus está ao seu favor, irmã. Talvez você não viu ainda o seu milagre, é porque Jesus, ele não é impaciente. Jesus está esperando o momento certo. E nesta noite, eu não sei se é na quarta vigília, nessa noite eu não sei em que vigília é, mas eu quero te dizer, segundo a palavra de Deus, no momento de Deus não tem tempestade que vai impedir o teu milagre. Eu acredito na presença de Jesus aqui nessa noite. Eu acredito porque eu estou sentindo. Ele é Deus. Ele diz: meninos, sou eu. Na sua Bíblia está escrito com S maiúsculo: sou eu, sou Deus. O Espírito de Deus te convida nesta noite. Voa nas asas do vento de Deus, porque o vento que era o contrário já começa a ficar ao teu favor. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite eu não vim brincar de crente, eu vim dizer que Jesus está aqui ao teu favor.
Ele quem diz. Foi Ele quem diz que Ele é. Não sou eu que digo, foi Ele que diz que Ele é, que Ele é. Foi Ele quem diz, esse mesmo Jesus que diz, eu sou a videira verdadeira. Foi esse mesmo Jesus que diz, eu sou o bom pastor. Eu sou a água da vida. O vento contrário te impede até de tomar a água. Receba refrigério nesta noite, porque Ele é a água da vida. Ele quem diz, eu sou a ressurreição e a vida. E nesta noite, se tem algum morto espiritual, o mesmo Jesus que diz, sou eu, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E esse vento contrário que tem te colocado no chão, que tem tentado trazer a morte espiritual, esse vento vai começar a ficar a teu favor, porque se Ele é a ressurreição e a vida, ainda que você esteja morto, viverá. Aleluia. Quando eles pensam que é um fantasma, Jesus então fala, sou eu. De repente aquele que era mais corajoso, que era Pedro, diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Manda eu ir ter com o Senhor. Rápidas palavras, eu tenho que entregar o microfone. De repente a Bíblia diz que Jesus fala, então venha Pedro. A Bíblia diz então que Pedro, ele sai do barco, começa a andar nas águas, e de repente a Bíblia diz que Pedro começa a afundar, porque ele começou a olhar para o vento. Eu vejo muitas pessoas batendo em Pedro, xingando Pedro. Eu defendo Pedro nessa noite, embora Pedro não precisa de mim para defender, porque é Deus quem o defende, sempre defendeu minha palavra. Mas escute aqui, no meio de todos os discípulos, Pedro foi o único corajoso que disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter convosco. Diz a Bíblia então que Pedro vai, e quando Pedro vai e afunda, tem gente que fala que ele foi medroso, que ele foi covarde. Covarde é quem ficou no barco, ele teve coragem. Quando Pedro afunda, ele está ali apenas sentindo aquilo que eu tenho muito mais do que Pedro. Talvez você não tenha, mas eu tenho muito mais do que ele. A fragilidade, a falta de fé, às vezes ela vem no nosso peito, porque nós somos seres humanos, e de repente Pedro começa a afundar, e as pessoas criticam Pedro, mas o que eu acho mais interessante é que quando Pedro começa a afundar, Pedro poderia muito bem, preste atenção na mensagem, Pedro poderia ter pensado assim, realmente é um fantasma, porque se fosse Jesus, ele não estava afundando. Mas Pedro não pensou assim. Sabe o que Pedro falou? Senhor, socorro! Você não entendeu o mistério, não? Aleluia! Entendeu, não? Vamos revelar o mistério. Pedro, afundando na sua fragilidade, ele não ligou Jesus. Ele não achou que Jesus era um fantasma, porque ele jamais pediria socorro ao fantasma. No momento que ele está afundando, ele pede socorro a Jesus. Ele, meu amado, a Jesus pega ele pela mão. Ele estava com falta de fé, estava. Os outros lá só assistindo. Aí Jesus pega ele, porque quem está na dificuldade chama é Jesus. Jesus então pega Pedro e começa a andar junto com Jesus sobre o mar da Galileia. Os discípulos só olhando Pedro,
podia ter afundado. E meu amado, para encerrar, vai ter um momento que o vento é contrário, nós vamos chegar quase no fundo. Mas sabe de uma coisa? Até nesse momento, Jesus, tenha coragem, porque Jesus falou assim: menino, sou eu, não temas. E nessa noite Deus diz para você: não temas o vento contrário. Ele é quem te salvou, Ele é quem te libertou, é Ele que está contigo. Não temas, porque quando esse vento contrário passar, se prepara, porque o vento do Espírito vai fazer você até esquecer o vento que foi contrário. Porque se o vento contrário querer te derrubar, o vento do Espírito vai te colocar lá em cima. Aleluia! Eu não estou falando nessa noite de cargo de posição, eu estou te falando, meu amado, mais próximo de Deus, mais perto de Deus, mais em comunhão com Jesus. Na hora que o vento passar, você vai estar lado a lado com o Mestre. E só quem acredita nesse tipo de mensagem, levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Tinha mais para nos falar, mas hoje não tempo. Eu até passei muito tempo, mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pela palavra poderosa que o Senhor falou conosco nesta noite. O bom seria que nós ouvíssemos mais, mas nós temos o dever de encerrar o culto 21 horas. Mas é assim, depois não há de pegar mais, hein? Eu quero fazer aqui uma... não sei a palavra.